Vai lá. Olá, boa noite a todos. Hoje nós vamos ter uma conversa sobre um novo conceito sobre a ociodensificação. Eu sou a professora Sandra Fabiano, sou professora há mais de 20 anos e sou também professora coordenadora de um curso de especialização na Faculdade São Leopoldo Mandique, Rio de Janeiro. Nosso curso, apesar de ser um curso de especialização em implantodontia, ele dá ênfase à cirurgia plástica periimplantar, a regeneração óssea guiada e também damos habilitação em LPRF. Hoje, essa conversa nossa é outro episódio do nosso projeto Regenera Aí. A gente criou esse projeto para ajudar dentistas na sua rotina clínica diária, entrar em contato com novos conceitos, com novas técnicas, para termos uma comunidade, para discutirmos novos casos, novos conceitos, novas ideias. A ossidensificação, por exemplo, sobre novas ideias, ela é um conceito relativamente novo, né? E como todo conceito relativamente novo, ela é a bola da vez e está sujeita às mais diversificadas opiniões. Mas desde que Brånemark criou o conceito de ósseo-integração, as bases, onde ele deu as bases biológicas de ósseo-integração, ele já falava que um dos parâmetros principais, sempre foi falado nesses anos todos, seria a estabilidade primária do implante, na instalação do implante, como também outros parâmetros, a qualidade óssea, o Brexon falou muito bem sobre isso, e também o design do implante, a maneira que você faz a osteotomia, a superfície do implante, né? Falando sobre a osseo-densificação, eu tive meu primeiro contato com a osseo-densificação vendo o pessoal na Europa até falar, não foi nem o professor Salah. Depois que eu fiz um treinamento com ele, que eu tive a honra de fazer aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Foi o pessoal da Europa, de Portugal até, o Dácio Luiz da Fonseca, um grande amigo, comprou para mim, ele veio num congresso luso brasileiro aqui no Rio, trouxe o kit de brocas, porque não tinha ainda no Brasil. Hoje a Welfare comercializa, até o Daniel tem da Welfare, né, Daniel? Então, o Daniel já também fez esse treinamento, fez até em São Paulo com o André Vilela, ele fez, comprou a broca, eu acho que foi em 2018 também, o Daniel. 2019. 2019, né? A gente já usou, já começamos a usar a minha, gastar as minhas lá na faculdade de 2018, temos bastante casos, ele tem bastante experiência. Eu tenho muito orgulho do Daniel, porque o Daniel é cria da casa, como se diz, né? Ele é endodontista, mas fez a implantodontia conosco, hoje é do time, é professor, é orientador, eu tenho muito orgulho dele, acho uma pessoa super atualizada, super up-to-date com tudo que está na moda, ele faz. Tá? Na densificação, LPRF, já comprou a melhor centrífuga logo, o fluxo digital também está muito bem no fluxo digital. Nós vamos ter depois uma conversa aqui também sobre o curso digital. Então, seja muito bem-vindo, Daniel. Bom, Sandra, muito obrigado aí pelo convite, né? Eu fico lisonjeado, né, em ser chamado para falar sobre esse tema. É um tema realmente muito interessante. A gente teve o contato com as brocas de ossidensificação em 2018 e realmente eu fiz o curso com o André Vilela de credenciamento, né, um hands-on, um curso teórico, um curso prático também, super interessante. E dali eu já trouxe as brocas e comecei a utilizar na minha rotina clínica. E a gente realmente utilizava na faculdade. A gente emprestava, né? Porque as brocas elas têm um Exatamente. preço um pouco Exatamente. mais alto, e tem um limite de uso, mas a gente não aguentou, né? A gente tem bastante caso na Isso. faculdade também, os alunos puderam, a última especialização nossa, eles foram privilegiados, vários alunos fizeram assistencificação, você deu aula e tudo mais. Exatamente. Falando um pouquinho assim, eu tenho 20 anos de formado, né? São 10 anos, quase 10 anos de implantodontia, tenho especialização em endodontia também, mas hoje, basicamente, a minha rotina clínica é a parte de reabilitação e a parte de implante, né? Faço parte realmente da equipe da Sandra, foi um prazer
ter aprendido e aprender até hoje com ela, né, com a sua equipe, né, e o convite depois, obviamente, foi prontamente aceito para continuar com vocês e estar ajudando, exatamente, fazendo parte do time. Então, Daniel, começando a nossa conversa aqui, eu fico pensando um conceito como a ossidensificação, que visa uma osteotomia que não subtrai o osso, vamos dizer assim, né? É muito interessante, porque a gente veio desde então. Eu faço implante desde 1997. São o quê? 23 anos, né? E, assim, faço bem com a outra técnica. Aqui ninguém está dizendo que a técnica tradicional não serve. Simplesmente esse novo conceito, em alguns casos, facilitam muito a vida da gente, que a gente vai falar alguma coisa sobre a expansão do rebordo e levantamento de seio com as brocas de ossidensificação. A gente, pensando nesse conceito de não subtrair o osso, pensando no conceito que a gente faz no dia a dia, subtraindo o osso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é esse conceito da não subtração do osso, da elasticidade e da plasticidade. Explicasse aí, porque aqui a gente está falando, gente, uma explicação que eu estou dando aqui, para dentistas que já fazem, para dentistas que já conhecem, mas não fazem, para dentistas que querem fazer e uns que não conhecem. E vão ser apresentados agora por nós. A gente está já com uma turma muito grande de seguidores aqui acompanhando esse nosso projeto do Regenera aí. Né? Então, fique à vontade para falar à vontade, Daniel. Então, perfeito, Sandra. Eu acho que você tocou no ponto-chave, né? A diferença é muito grande quando a gente utiliza uma broca tradicional, né? Uma broca que, na verdade, vai subtrair o osso, né? Ao penetrar no osso, né? A fazer aquela instrumentação, né? Aquele preparo, vamos chamar um preparo biomecânico, né? Ela vai remover o osso, né? A gente vê uma situação parecida, por exemplo, né, quando a gente pega um kit cirúrgico de implante, as brocas não mudam muito no seu formato. Né? Basicamente é uma broca que vai criar um leito para entrar no implante. Fresar. Né? O fabricante, exatamente, fresar. Você entrou no termo correto, fresar. Já as brocas da ossidensificação, a broca da Versa, né? A gente vai falar um pouco sobre essa comercialização da broca, quem desenvolveu, né? Acho que você já até comentou, né? Mas já comentei que eu tive a honra de fazer a minha capacitação, meu treinamento aqui em São Paulo com o criador da técnica, exatamente, que é o Salah Moaz, exatamente. Né? Maravilhoso, simpaticíssimo, amei. E muitos trabalhos, né, Sandra? Se a gente começa a pesquisar na literatura, a gente vai ver uma infinidade de trabalhos do professor Salah. Né? E isso reforça inegável, como a tese. Ainda precisa de muito mais. Eu acho assim, precisamos de muito trabalho mais. dele no JOME está de 2016, mas alguém me falou que é de 2017, mas está escrito 2016. É relativamente novo, se você pensar, tem 4, 5 anos. Então, exatamente. Tem coisas aí para serem desvendadas, para melhorar para todos nós, porque isso está acrescentando na nossa vida. Exatamente. Então, quando a gente fala na ossidensificação em não subtrair o osso, eu acho que esse é a grande chave, a grande diferença com a broca tradicional. Né? E hoje, quando a gente vê uma busca, né, de regeneração, de manutenção do alvéolo, né? Quando a gente basicamente utiliza uma broca que vai remover o osso. Então, na maioria das vezes, a gente está tentando buscar, né, um ganho ósseo. A broca por si só, tradicional, ela vai remover o osso. Já a broca da Versa, não. A broca da ossidensificação, ela vai agir, ela vai realizar esse preparo biomecânico, fazendo uma deformação plástica óssea. Esse é o grande barato da broca. Essa deformação plástica, barato, né? Esse é que é o grande barato da broca. Ela não só não subtrai, como ela ganha espaço. Exatamente. Ela, vamos dizer assim, ela vai posicionar, ela vai colocar partículas ósseas, ao invés de vir na broca, ela vai realocar, né? Ela vai realocar aquelas partículas ósseas dentro daquele alvéolo.
dentro daquele leito que a gente está preparando para entrar com o implante. Isso é fantástico, porque isso vai nos dar uma estabilidade primária maior, né? Isso vai também facilitar, obviamente, a carga imediata. Então, se eu tenho casos em que eu pretendo fazer a carga imediata, né? Essa broca ela é fantástica, né? E o grande barato também que eu vejo da broca, da ossidensificação, é o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, é no levantamento de seio também é traumático. Isso é muito bacana. E sobre esse conceito de plasticidade que eu acho interessante, porque ela não só não subtrai o osso, como você vê nitidamente que ela expande o osso. Sim, sim. Então, o conceito da plasticidade, a gente mal comparando, né, a gente tem o efeito elástico e o efeito plástico. A grande diferença ali, se eu coloco uma pressão, uma força no osso, e esse osso se deforma, mas ele retorna ao seu estado original, eu criei ali uma deformação elástica. Agora, se eu coloco uma pressão, esse osso ele se deforma e ele não retorna ao seu estado original, eu criei uma deformação plástica, que é exatamente essa deformação que a broca causa no osso. Né? E você consegue visualizar isso. Num septo, por exemplo, é lindo, né? Exatamente, é lindo. Dá aquele efeito vulcânico, né, do osso. É lindo. Exatamente, exatamente. E eu acho interessante que o professor Lai, ele coloca um termo, uma frase, na verdade, em um dos artigos dele, que ele diz o seguinte, que o osso não é madeira, né? Sim. O osso, ele tem módulos de elasticidade e de plasticidade. Então, isso é muito bacana. Ali a gente consegue ver, naquela parte, naquela massa óssea ali, que a gente vai comentar um pouquinho agora, né? Onde está o X da questão da broca. É ali que ela vai criar o efeito plástico, né? Sim. Ela não remove estruturas histológicas do osso. Ela não remove. Exatamente. A massa óssea mineral e a parte do colágeno, que é a parte orgânica do osso, que é 90% é colágeno tipo 1, ela mantém aquilo ali. Ela mantém toda essa parte histológica. Isso é um ganho muito grande na cicatrização. E outra coisa também que ele fala muito, que todo mundo fala desde a década de 90, desde a década de 80, né, que é muito importante a gente ver o contato osso-implante, que é o famoso BIC, Bone Implant Contact. Perfeito. Ela também, além de aumentar a estabilidade primária, ela permite o maior BIC, o maior contato osso-implante, não danifica as estruturas histológicas sobre o colágeno. Você quer falar alguma coisa sobre o colágeno? Quero. Então, a gente quando pensa na estrutura óssea, né, a gente tem uma matriz inorgânica, em torno de 65% do osso é matriz inorgânica, hidroxapatita, cálcio, 9% água e acima, mais ou menos 25%, um pouquinho mais de 25% é a matriz orgânica. Basicamente, 90% desses 25% são colágeno. Então, aí a gente vê a importância... Colágeno tipo 1, exatamente. E aí, dali, aí o restante, lipídios, né, proteínas, não vem ao caso, né, entre outros. Mas ali é no colágeno que está o grande X da questão. Então, assim, a gente quando vai planejar um caso, né, de implante, a gente consegue ver aquela imagem na tomografia, né, que eu tenho um paciente que tem um osso trabeculado, né, um osso medular, né, eu sei que aquele osso vai ser rico em colágeno. Agora, depende um pouco também da idade do paciente. É isso, né? que eu queria que você falasse também. Fala aí. Exatamente. A idade do meu paciente que eu estou planejando um caso, ela vai ser importante para eu saber se esse osso, né, é um osso jovem, é um osso muito rico em colágeno, eu vou conseguir ter um efeito muito maior no osso trabeculado de um paciente jovem do que no paciente de maior idade, de um osso mais maduro. Né? Importantíssimo também. A gente selecionar, ou na hora de selecionar o caso, para a gente ter uma previsibilidade ou um efeito melhor da broca. É um efeito melhor. Ela não vai fazer mal no outro osso, mas assim, a indicação maior. Né? Exatamente, exatamente. E a gente vai ter uma resposta, tempo de osso integração, uma resposta melhor. Mais acelerada.
mais exatamente pela acelerado. preservação desse colágeno, né? Isso aí, Que é isso aí. requisito básico nessa cicatrização ali. Eu acho isso sensacional, porque olha quantos bons requisitos ela tem, né? E em relação a isso, também a relação ao montante ósseo necessário, só para explicar para quem não sabe, qual vamos dizer assim, espessura, vamos falar só em expansão, não estamos falando ainda em levantamento de seio. O que a gente precisa do montante, que a gente precisa de osso trabecular, de osso medular e de cortical? Você diz Em respeito requisitos, às... né? Certo. Então, o fabricante, ele pede, ele mostra, né, que o ideal é que se tenha pelo menos 4 milímetros de espessura. Né? Dentro desses 4 milímetros seriam 2 milímetros de osso medular, né? Ali. Tem que ter o osso medular sempre, né? Tem que ter o osso medular, exatamente. Senão a gente não consegue o efeito plástico. Daí vem essa importância. Então eu tenho que ter pelo menos o requisito 2 milímetros de osso medular e 1 milímetro de, basicamente, cortical de cada lado, né? E aí dando um total de 4 milímetros. A gente tendo pelo menos esses pré-requisitos, a gente consegue uma boa expansão e a gente vai conseguir o efeito biológico. Você, Daniel, tem feito bastante no seu consultório? Tenho utilizado bastante, Sandra. Eu tenho utilizado muito para levantamento de seio. E eu seleciono alguns casos de expansão, né? E utilizo a broca para esses casos. Eu acho que as duas indicações são perfeitas, né? Porque não é que o seio é o mais importante, eu acho que as duas são importantes. As né? duas. As em duas. alguns casos, a gente começou fazendo lá na faculdade, até foi para expansão de rebordo, lembra? Para treinar um pouco a mão, né? A gente pegamos rebordos mais ou menos nessas dimensões que você falou aí, e já são rebordos que já têm um defeito ósseo mesmo na vestibular, porque esse padrão, esse modelo de reabsorção pós-extração é você ir perdendo o osso pela vestibular, o bundle bone, né? Aquele osso primeiro do alvéolo e vai ficando mais osso para a palatina ou para a lingual. Então, sempre ficava um defeitinho. A gente, além de fazer a ossidensificação, a gente sempre fazia, não uma regeneração no sentido de ter a regeneração, porque o osso a gente já tinha conseguido, simplesmente pela estética. A gente fez casos bem bonitos seguindo esses parâmetros aí. Você se lembra? O que eu queria que você falasse também é sobre, agora, sobre... porque tem gente que não sabe como é que é essa broca no sentido anti-horário, como é que ela funciona. Perfeito. Então, a broca da Versa, né, ela tem... A broca trabalha no sentido, para fazer o efeito de ossidensificação, ela vai trabalhar no sentido anti-horário com bastante irrigação, mas abundante, no máximo de irrigação possível no motor. Você tem controle no seu... Exatamente. motor. A rotação, eles preconizam a partir de 1.200, entre 1.200 a 1.500 RPM. A maioria faz 1.200 até 1.150, até já vi. Também, isso. Isso também é super interessante, porque a broca, na verdade, ela trabalha numa rotação bem alta. Exatamente por quê? Para você ter um controle melhor durante essa expansão. Né? Essa osteotomia, exatamente. E o que é interessante, o que você fez o curso com o professor Salar, né? E eu fiz com o professor André Vilela, eu acho interessante a pessoa ter realmente o contato primeiro com a broca do que, por exemplo, num curso de hands-on, que tem a parte prática, porque ela é muito diferente da broca tradicional. Né? Ela é uma broca que não corta no sentido anti-horário, então você tem que fazer realmente muita pressão, e a impressão que dá é que ela não vai... Você se assusta às vezes, nas primeiras vezes, também isso aqui parece que não vai, né? Parece que não vai, parece que a broca está cega. Por isso que um treinamento, eu sempre falo, o treinamento é importantíssimo no hands-on, com pessoas credenciadas, né? E é interessante que quando você utiliza a broca, né, ela parece não estar cortando, mas realmente ela está só expandindo, a broca ela não vem com estrutura, com pedaço de osso. Óssea, né? Nada, exatamente. E depois, quando você instala o implante, que é muito interessante, você instala o implante, você percebe, você usa
a broca trabalhando no sentido horário, ela tem corte, tá, Sandra? Então, o que é interessante também é que você, dependendo da região, se você quiser instalar o implante fazendo ossidensificação em alguma área e numa outra área, no mesmo paciente, não há necessidade, se você quiser utilizar a broca no sentido horário, ela vai fazer o papel de uma broca tradicional. Ela vai Ele cortar até fala igual uma muito broca que, em tradicional. alguns casos, você, às vezes, tem que fazer o horário, você sentir uma certa dificuldade. Exatamente. Depois você volta para o Principalmente no anti-horário. osso mais cortical. Exatamente. No osso um pouquinho mais Dependendo cortical, da densidade ela é uma óssea. broca que realmente... Isso, exatamente. Né? Então, vamos lá, resumindo, esse conceito da ossidensificação, no comecinho que a gente falou, né? O conceito é da plasticidade, que você vai expandir esse osso, preservando as estruturas histológicas, né? O osso mineral, o inorgânico e o orgânico, a parte do colágeno. Você vai trabalhar com ela em sentido anti-horário, é uma broca que ela não tem, ela corta sim, mas ela é diferente, ela expande. Mas se você fizer no sentido horário, ela corta. Tanto que ele fez trabalho Sim, mostrando que a gente. Você quer que eu mostre depois isso aqui? Depois a gente vai mostrar, tem uma sim, figura que gostaria eu daquela mostrar. imagem. Exatamente. Né? E eu queria que você falasse sobre. Você já falou sobre a irrigação, né, Daniel? Uma irrigação Falei. A irrigação abundante. ela é muito importante para a utilização dessa broca, né? Tá. Porque a gente, obviamente, não tem o superaquecimento, né? Existem Isso, trabalhos até do próprio isso, Salah isso, falando sobre isso, sobre ele isso, não viu isso. diferença estatística, mas, obviamente, se você colocar num gráfico, a broca girando no sentido anti-horário, ela vai gerar um pouquinho mais de calor do que a broca tradicional. Mas, estatisticamente, ele deixou como irrelevante essa diferença, né? Mas por isso a importância da gente trabalhar sempre com a Já irrigação é importante abundante. mesmo na tradicional, né? Você Perfeitamente. não tem uma vibração da Perfeitamente. broca e você não tem um aquecimento, porque para não dar necrose óssea. Isso já é normal. Exatamente. E o que é A indicação, a especificação da técnica é que haja uma irrigação abundante. Exatamente, Você ia exatamente. completar uma A coisa aí. irrigação, quando a gente chega na parte de seio maxilar, a parte da irrigação ela é fundamental. Não, Na aí é verdade, outra, aí é uma, ela né, vai uma fazer um efeito. hidrodinâmica. Exatamente. Isso aí, exatamente. A gente vai chegar lá. Né? Você quer que eu coloque aquela imagem para você aqui, para você. Pode sim. A gente não Interessante. é só uma conversa, mas eu acho essa imagem do trabalho dele tão interessante. Acho que vale a Muito. pena. Então, Aí. Aqui estamos com a imagem. Vamos lá? O que você isso. quer me falar sobre essa Nesse primeira canto da coisa? esquerda, Aqui. né, com a setinha do mouse, isso. Tá A gente aparecendo tem meu a mouse? Tá, diferença. tá. Uhum. Tá aparecendo, tá aparecendo. A gente tem a broca tradicional, né, que faz o sentido de corte horário, e uma broca tradicional, não é a broca da Versa. A Né? Então ele standard, pegou S de standard. a broca, exatamente, a Standard Driller. E aí a gente consegue notar que há um preparo desse leito, né, de uma forma uniforme, ok? E a gente, obviamente, consegue ver lá Lá nessa no imagem ápice. do meio, isso, lá no ápice. Só que a gente consegue ver na imagem do meio, a diferença já é uma broca da Versa no sentido horário. Também um corte Ah, tá. Você uniforme já quer que eu passe para cá? Desculpe, do Daniel. meio. Desculpe. Isso, não, Nós tranquilo. estamos aqui na standard, vamos passar para do meio. Está aqui, tá. Isso. É uma A broca da broca do Versa meio, também, mas só a que no broca da sentido horário. Versa no sentido horário, Tá, exatamente. A broca tá. que vai fazer um corte e a gente consegue ver, ô Sandra, que as duas imagens são bem parecidas em Eu termos de acho, diâmetro. eu acho, eu Não acho. é? Quando a gente vem para a imagem do canto, aqui Da na direita, ossidensificação da aqui. ossidensificação, já é uma imagem, né, que a gente preserva mais osso, a gente consegue até ver dentro do orifício, né, a gente tem aquela parte, aqueles detritos ósseos ali que vão fazer o bique que você falou, vão ajudar Aham. naquele contato Contato implante mais íntimo com o osso. implante. Isso. E a gente vê numa imagem de tomografia, né, de De microtomografia, microtomografia computadorizada aqui embaixo, as duas, né? exatamente. A gente vê um halo como Aqui. se fosse um halo corticalizado. Isso, exatamente. Nessa imagem da ossidensificação é nítido. O que ela faz? Ela consegue compactar o osso, né? Aquele osso que ela preserva, né?
ela compacta o osso e e a gente consegue ver o tamanho do orifício, como é que ele é menor. Tá. Aqui a gente podia comentar uma coisa que a gente sempre conversa sobre fazer osteotomia de 2 implantes com osteodensificação e instalar, não ficar esperando. Quer falar aí? Eu Exatamente. acho que você devia falar isso aí. Não, com certeza. Existe uma diferença, né, de quem está condicionado a instrumentar, né, Vários implantes, né, preparar de um lado, do vários outro, às implantes. vezes. Isso, aí entra com as Lateral. brocas numa sequência, né? Uma A sequência. lança, 2, e vai fazendo. Para as brocas da Versa, para a osteodensificação, a gente não consegue, a gente não trabalha, não deve trabalhar dessa forma. Exatamente para a gente ter esse efeito, né? Essa deformação, ela ocorre e, segundo eles, o osso ele volta, né? Ele dá aquele spring back effect, né? Exatamente. Segundo então a gente instrumenta, faz a sequência das brocas e de imediato já está o implante, né? Então não dá para você utilizar esperando muito tempo, vários não. sítios. Não dá, exatamente. Senão você perde o efeito daquele íntimo contato, o torque, né? A gente tem um travamento primário melhor quando a gente usa as brocas da osteodensificação. Agora, nessa imagem de baixo é muito interessante também, hein? Na standard, no sentido horário, e aqui no sentido anti-horário, que é a broca de osteodensificação. A gente consegue ver uns resquícios de osso ali no ápice, né? Olha aqui. Ele foi depositado. Depositado. Esse osso não saiu. Eles até aconselham sobre o tamanho da fresagem, quer falar? Sim. A área de mandíbula, né, se a gente vê dentro do protocolo da broca, eles recomendam você aumentar em torno de 1 milímetro. A ponta da broca ela já não corta, né, Sandra? Então, a ponta da broca, em torno de 1 milímetro da broca, não tem corte. Né? Então, a gente já despreza essa ponta. Além disso, na região de mandíbula, existe uma particularidade. Eles recomendam se aumentar 1 milímetro nessa fresagem, exatamente por aquela deposição de osso na região apical. E prestar atenção também na proximidade do canal, né? Muito. Muito. Canal mandibular. Você tem que colocar um implante menor, você não vai encostar para poder fazer uma expansão lá para dentro. Né? Exatamente. Isso é uma preocupação que a gente teve sempre de fazer. Isso. A broca, na verdade, ela cria um efeito hidrodinâmico, né? Efeito esse que até no curso que eu fiz do André Vilela, ele mostrou um vídeo que, assim, esse vídeo realmente ficou na minha cabeça. Toda vez que eu utilizo a broca da Versa, eu lembro dessa imagem, que como se fosse um bloquinho, né, acho que é um material para se fosse um gel, né? E eles entram com a própria broca da Versa no sentido horário. O Salah deve ter mostrado isso para vocês também. Mostrou. Ele entra com a broca no sentido horário e cria o leito normal. Quando ele entra com a broca no sentido anti-horário, ela vai fazendo aquele efeito hidrodinâmico e, vamos dizer assim, aquele desenho, aquele leito que antes seria só o desenho da broca, ele é todo modificado. Então, é exatamente esse efeito que a gente quer quando a gente vai fazer o levantamento de seio. E, obviamente, se eu tenho uma proximidade do alveolar ou do mentoniano, eu tenho que entender que essa broca vai ter esse efeito hidrodinâmico também. Então, que a gente tem que colocar implante mais curto ali, não pode, se tiver na proximidade, encostar, né? Exatamente. Como nas fresas normais, você mede certinho, você fica 1 milímetro só, às vezes 1,5 milímetros, não é possível aqui. Então, acabamos aqui, Daniel? Sim. Acabamos aqui, vamos voltar nós aqui, né? O Daniel, um outro assunto. Ao longo de muitos anos, assim, a gente viu, né? Eu, então, que faço implantodontia há muito tempo, muitas técnicas para expansão, né? Para expansão de rebordo, para levantamento de seio, como o osteotomy de Summers, que foi inventado pelo Summers, né? E tantos outros, que sempre trabalharam muito bem. Quem sabe trabalhar bem com essa técnica, até hoje a gente trabalha, sempre trabalhou. E sempre se falando que aumenta a estabilidade primária, você também principalmente nos osteótomos, não remove também muito osso. Ela é dita, né, faço entre aspas, atraumática, porque não é nada traumática, né?
muitas vezes tem que bater, né? Não é nada A traumática, marteladinha. mas é uma técnica que funciona. Em relação, como você veria isso em relação à osteotomia feita com a ossidensificação? Você tem alguma coisa para comentar? Interessante, Sandra. Essa questão é super interessante. Assim, em nenhum momento a gente pode criticar, né, as técnicas que, obviamente, tem Tradicionais. pessoas que tradicionais, pessoas que utilizam até hoje com uma casuística excelente, Excelente. sucesso excelente, exatamente. E a gente trabalhou muito com isso lá no curso. Eu aprendi a Não, trabalhar a com os gente expansores, ainda com os tem câmeras. o osteótomo no Sim, curso, sim, sim. porque, né, Ela é muito disponibilizar, né? funcional. É. Exatamente. A gente consegue adquirir sucesso com essas técnicas Sim, perfeitamente. Só quem que a grande, trabalha eu bem, quem acho, domina, trabalha muito bem. Elas estão aí, exatamente. elas Eu vão acho muito continuar interessante existindo. isso. Eu acho muito interessante, né, esse comparativo que você Não é nem colocou comparativo, é assim, o que acontece num caso, o que acontece no outro. de que acontece no outro. É, Então, a diferença maior que eu vejo, Sandra, é exatamente a questão da deformação plástica. Então, se a broca, né, ela consegue fazer essa deformação plástica na área assim, primordial, né, na massa óssea, no colágeno, por exemplo, até que os expansores, né, eles não conseguem fazer essa deformação plástica. Eles vão fazer, na verdade, o que os trabalhos dizem é aquela fratura em galho verde. Então a gente consegue uma expansão, não tenho dúvida disso, mas microscopicamente a gente tem fratura, lascas né? de osso. Fratura, exatamente. Não deixa de ser uma fratura que depois vai ser osso Microfratura, integrado, né? uma microfratura. Já a broca, né, da versa, não. A broca da versa de ossidensificação, ela vai melhorar aquela estrutura óssea, ela vai potencializar, ela vai densificar aquele osso, mas não causando essas microfraturas. Consequentemente, a gente tem uma estabilidade do implante melhor. Né? No outro, a gente consegue estabilidade? Consegue também. Né? Não tenho Lógico que dúvida. Só consegue. que Lógico que consegue. consegue. Isso. Só que a diferença, muitas das vezes, é o tempo de espera. Então, se eu vou utilizar uma técnica de expansão, Tá certo. né, eu vou ter que aguardar um pouquinho mais essa área aquele implante ósseo integrar. Né, porque eu, na verdade, causei uma microfratura ali que vai se E consolidar, tem que toda a vai se parte regenerar. biológica da ossidensificação de preservação da parte histológica que a gente sabe que é favorável à osseointegração, né? Sim. E a outra fazendo um pouquinho de diferença, né? Colocando um pouquinho de um outro item que eu vejo como diferença do que as técnicas, né, de expansão, até a técnica do martelinho, né, os expansores, que a broca ela tem uma vantagem. Às vezes, dependendo da região onde eu preciso fazer a expansão, eu preciso ter uma abertura, o paciente precisa ter uma abertura de boca, né, para me É facilitar, para verdade. eu conseguir realizar a É técnica. verdade. Para conseguir, muitas vezes, você fazer no posicionamento tridimensional correto, Exatamente. Imagina eu né? conseguir posicionar, né, o instrumento e ainda dar aquelas marteladinhas, É. né, se o paciente tiver uma abertura de boca As ou que uma são região que, como brocas, tem alguns expansores que são como brocas, são até sim, melhores nesse caso, que você muita consegue fazer. coisa. Mas a Exatamente. gente a está conversando aqui, explicando o que a gente entende, o que a gente lê, a gente não é pesquisador, a gente é clínico. O que a gente está vendo na clínica, o que a gente tem visto nos artigos que a gente tem lido, né? A gente tem feito seminários sobre Exatamente. isso e tudo mais. Que realmente nenhuma técnica antiga vai ser jogada fora, mas existe uma De técnica jeito nenhum. muito interessante, que é a ossidensificação. Muito. Né? O Daniel, eu queria entrar agora nessa parte de seio. Todo mundo fala que é o filé mignon, né? Você sabe que eu acho e não acho. Eu acho que as duas coisas, a expansão de rebordos com 4 milímetros, você chega a colocar implantes de 5, 4,3, né? É tão importante quanto. Mas, assim, em relação ao levantamento de seio, também tem pré-requisito em relação à altura do rebordo. Vamos começar falando por aí. Sim, vamos lá. Então, realmente existem uns pré-requisitos, né, de remanescente ósseo que o fabricante indica que a gente tenha pelo menos em torno de 5 milímetros de altura e 5 milímetros de largura.
Eu né? já vi Seria o menos, a gente mínimo. fala com 4, né? Mas é o que a Sim, maioria fala 5, que a gente sim. lê. Dentro do manual eles falam 5, mas É. obviamente a gente vê trabalhos, e eu também já, na minha rotina clínica, eu já, vamos dizer assim, abusei um pouquinho mais da broca e Para pôr um consegui implante de 8, por levantar. exemplo. Para pôr um implante de 8, eu tinha 3 milímetros de osso É, remanescente. é. 3 milímetros de altura, mas esses 3 milímetros na região do implante, só que as cristas ósseas aqui, elas tinham Tá, mais. Então, tá. é uma área que favorece. Quando eu tenho dente ainda Dente, não é adjacente um àquela. rebordão, né? Cicatrizado, né? Exatamente, isso. Aquele defeitozinho, né? É que Você tem a muitas das vezes a crista dos gente dentes teria que vizinhos, levantar a tipo janela. ósseo dos dentes Isso. vizinhos ali, né? Perfeito. Isso É. aí a gente pode abusar um pouquinho mais da técnica, não necessariamente precisa ter os 5. A gente Uhum. consegue um sucesso, né, tendo esse pico ósseo um pouquinho maior do que naquela região ali. Tá, então a gente tem, resumindo o que a gente falou até agora, em seio maxilar, que é um grande uso, porque para você evitar abrir uma janela lateral, né? Você precisa de, pelo menos, segundo a indicação do fabricante manual, 4, 5 milímetros, que seria o ideal, Isso, né? Para você isso, levantar isso. ali e colocar um implante, se for colocar cone Morse, pelo menos 1 milímetro infraósseo. Muita gente coloca aqui no Brasil, é muito normal se colocar implante cone Morse. E outra coisa que eu acho muito interessante, na hora de você fazer essa técnica, ela tem dois lados. Ela tem o lado inicial, que você vai até 1 milímetro aquém da cortical do seio, e tem Uhum, depois que você vai e rompe a cortical do seio, e aí você muda a rotação. perfeito, Rapidamente falando perfeito. isso aí. Vamos lá. É interessante a gente Rapidamente, porque a ter gente não está esse. mostrando isso numa aula, mas a gente está falando Sim, mais sim. ou menos. Exatamente. Mas é interessante a gente ter dentro desse protocolo, vamos chamar assim, de É. levantamento de seio, essas informações. É, o, Sim, fabri- é, o fabricante recomenda que a gente tire uma radiografia antes de romper o seio, então uma radiografia para com a você ver broca, se né, está 1 milímetro antes, aquém. exatamente. E depois, quando a gente romper aquela cortical do Do seio, seio. né, que não ultrapasse 2 a 3 milímetros com Acho que a aquela broca. maioria faz 3. Eu acho que a gente consegue Exatamente. 3. Só que se Sem a gente biomaterial. conseguir, Sem biomaterial. sem biomaterial, é isso, é onde eu ia chegar. Quando eu consigo ganhar, por exemplo, Uhum. 3 milímetros, né, de levantamento de seio, e já dá para instalar o implante, eu não preciso colocar biomaterial nenhum. O próprio efeito Sim, hidrodinâmico, aquele osso, né, aquela cortical, né, que vai ser empurrada, né, para aquela empurrada, região ela ali, vai ser ela expandida, né? expandida, Depositada, né? depositada. É. Exatamente. E Ela aí eu não já tenho faz a necessidade de entrar diferença. com biomaterial. Sim, Agora, se eu quero e preciso de um ganho maior, né? Eu tenho um maior. remanescente e quero colocar um implante de um comprimento maior, né? Eu posso ir acrescentando biomaterial, ou eu, particularmente, hoje trabalho muito com LPRF, né? Na minha rotina Isso clínica. aí, só te interrompendo, só para falar, porque a gente já Uhum. tentou, mesmo com material que tem seringa para ir, o material se Sim, espalha, né? Eu fiz uma live, que dia que foi que eu fiz com o Carlos? No dia do dentista, a gente estava falando sobre isso. A grande vantagem do LPRF é que fica, por exemplo, tanto o LPRF Block, né, que é ou tem muita gente que chama de stick bone, ele fica aglutinado ali, não espalha o biomaterial. Como o PRF Soft, o LPRF Soft, que a gente. O PRF Soft, né, o Daniel? Gente, é você picotar a membrana, pegar o IPRF, o PRF líquido, ou fibrinogênio líquido, que o doutor Nelson Pinto fala muito, e gotejar, e você vai fazer. Vai ficar aquelas partículas todas picotadas, vão ficar juntas, né? Você vai aglutinar. Porque realmente, até com uma seringa, só se tem aqueles materiais até que você fez. O Salah mostra, o André fala, mas não tem no Brasil. Não tem não no tem no Brasil, são Brasil. É materiais muito mais difícil. molinhos. Né? Exatamente. Eu acho o PRF mais interessante para isso também. Muito.
é muito mais fácil porque, De na você verdade, a gente vai... você ter certeza que está levantando o Sim. material todo colocado ali, você empurra e vai na segunda sequência diminuindo a Então, rotação. esse empurrar o biomaterial é interessante a gente comentar também, que É. a gente coloca, na verdade, o biomaterial com a própria broca. A gente Sim. tira, A a primeira gente você tira corta a irrigação, né? Corta a irrigação, tira a não tem mais irrigação. soro nesse momento, e a gente vai, na verdade, diminuir bastante a rotação, que era Sim. 1.200, para na faixa de 150 a 200 A 200. RPM, e aí a gente vai inserindo lentamente esse Lentamente, de biomaterial incrementos, né? de incrementos em incrementos, exatamente. Incrementos, E dependendo incrementos. da expansão, eu vou colocar uma quantidade compatível com aquela expansão. Se é uma expansão menor, eu vou colocar uma quantidade menor, e assim vai. E que você prefere hoje o PRF Soft ou o PRF Block? Eu utilizo os dois, É. Sandro. Eu utilizo os dois. É. Assim, não vejo Eu muita acho, eu diferença. acho, eu acho muito interessante o que tem biomaterial sempre. Até por uma Fica mais questão fácil da gente visualizar de numa visualizar. imagem tomográfica, exatamente, Eu acho que numa radiografia. fica Isso, mais fácil a exatamente. gente visualizar tudo isso, né? Fica, O que fica. mais que você E quer falar aí sobre isso? Pode falar à vontade. Bom, sobre a disponibilidade de altura a gente já comentou. Uma indicação também que eu utilizo muito na clínica diária é a instalação de implante pós-extração na região de septo. Então, por exemplo, aquele molar com aquelas Sim, raízes fica lindo. divergentes, aquele septo, exatamente. Aquele septo em que a gente, numa cirurgia, com uma broca tradicional, eu teria que escolher, né, uma das raízes para fazer aquele Para approach, né? instalar, ou se não, se fosse. Porque geralmente molar você não vai pôr um implante muito fino, né? Você vai pôr um implante tradicional ali, Exatamente. 3,75, e você vai romper aquele septo, né? Ele vai romper o Geralmente a gente septo. Então, facilita bem. Você vê sim, aquele, aquele incremento todo, aquela expansão, aquela massa mesmo, como se fosse um cogumelo, né? isso, exatamente. E a gente consegue uma estabilidade, né? Que isso que é fantástico. Estabilidade. Uma estabilidade primária Estabilidade naquele septo. primária absurda. Exatamente. E o septo ali é um lugar ideal para se conseguir estabilidade, desde que você não rompa as paredes todas, né? Então, na Sim, nossa sim. densificação, a gente tem a oportunidade de fazer assim. Eu acho isso Isso. sensacional. Eu acho que é uma grande indicação, né? Eu acho que você, em questão de carga imediata, né, facilita, você já pode pensar o que você vai fazer antes de fazer, né? Eu vou Sim, fazer uma sim. carga imediata, a possibilidade de conseguir é muito grande, então você já está preparado com todo o componente protético provisório, já está tudo pronto para fazer. É isso, Isso, Daniel. perfeito. Você quer fazer suas considerações finais? Eu acho Sim, quero assim, sim. você quer resumir, porque a gente veio lá de trás, né? A gente veio falando das vantagens da ossidensificação, que é uma técnica nova, que ela é uma técnica que ela permite você expandir, você usa a plasticidade natural do osso, e não Sim, perde a perfeito. parte histológica do osso, e você consegue ter uma. Para mim, resumindo, seria conseguir a estabilidade primária, né? Você vai conseguir preservar toda a parte histológica desse osso. Eu acho que tem vantagens inúmeras. Eu Sim. não sei, eu acho que é uma tecnologia que veio para ficar. E você, o que você acha sobre isso? Eu acho também, Sandra. Eu acho que assim, é uma mudança de paradigma, né? Na Isso, implantodontia. Eu isso. acho isso, A mudança porque de eu acho paradigma. que É uma mudança a de gente, a paradigma. gente quando a gente Mudança de paradigma. quando começa a utilizar, né, as brocas de ossidensificação, quando a gente passa por uma cirurgia, por exemplo, eu também utilizo muito cirurgia guiada, né? Então eu ainda não tenho kit, porque já tenho kit Já de brocas da tem, já tem. Versa para cirurgia Mas eu sei guiada. que você vai ter logo. Exatamente, porque a gente vê que assim, é um caminho sem volta, né? E eu espero, não sei, pode ser até uma utopia,
mas que isso venha, de repente, a dar uma balançada no mercado, né? Nas empresas que produzem os eu kits, acho isso a longo pensarem, prazo, hein? Não sei, ou a médio pode prazo, ser, talvez, talvez. pode ser, mas seria muito É, bom porque se a você gente tivesse. pensar nesse conceito que eles preferem falar, o Salah prefere falar conceito de ocidentificação, a gente consegue aqueles 3 princípios que a gente fala desde lá de trás. Estabilidade Exatamente. primária, melhorar a densidade óssea e o BIC. Quantos anos se fala nisso? Sim, Então, muito a bom. gente consegue perfeitamente, com este conceito, atingir esses 3 princípios fundamentais para a implantodontia, né? Então, assim, só temos a ganhar com a utilização, Daniel. Se você quer fazer alguma consideração É, final, sim, eu acho que a gente, hoje, né, a gente tem muitos pesquisadores brasileiros, era uma coisa que eu queria também comentar, a gente vê muita gente fazendo artigos sobre ossidensificação e isso é muito bom, precisa ser ainda muito eu acho que estudado, precisa né? mais ainda. Exatamente, eu não tenho dúvidas que a gente vai ter mais conteúdo aí, né, sobre a ossidensificação, que Agradecemos ao vai, na verdade, doutor Salah Ruiz, né? Isso tudo, ao próprio ao Elfa, que está comercializando, ao André, que sim, está dando curso, e outras pessoas que estão dando curso. Acho que o André foi o pioneiro no Brasil, né? De dar o curso. aham, Então, assim, a gente só tem a ganhar. É isso, Daniel. eu também acho. Eu agradeço demais. Eu acho assim, foi uma conversa bem informal. A gente foi pensando o que ia falar, lembrando do que a gente faz, para poder linkar tudo e dar essa conversa. Então, para quem vai nos ouvindo, porque a gente combinou o horário, nós vamos colocar aqui no ar, né? E qualquer dúvida, qualquer assim, sugestão também. Porque a gente fez essa live porque teve sugestão no meu direct. Ela fala sobre, tem alguém para falar sobre ocidentificação, eu queria saber o que é, queria saber mais. Então, podem mandar essas sugestões. A gente vai continuar nesse nosso projeto Regenera aí, como eu disse que é um projeto para ajudar dentistas. A gente tem o time Regenera, que é o meu time, né? Daniel é do meu time, e a gente pretende fazer uma comunidade para ajudar dentista a resolver casos mais complexos. A gente às vezes fica muito sozinho no consultório. Quantas vezes a gente se liga para perguntar? O Daniel, o Emildre, o Marquinho, o Camila, né? Para fazer umas mentorias com dentistas sobre casos mais complexos. A gente, quando estiver estruturado, a gente vai avisar. Então, Perfeito. agradeço a todos que estão nos escutando. Muito obrigada. E qualquer dúvida, já falei, ou sugestão, no meu direct, no Instagram de Obrigado preferência. pelo convite, Sandra. Muito obrigado. De Até nada. a próxima. Um beijo para todos, um beijo para você, tá? Tchau. Tchau, tchau.